O passo a passo, a forma correta para você ter mais chances de sobreviver num apocalipse zumbi nos moldes de The Walking Dead. Sim, caso algo assim acontecesse no Brasil, quais seriam os melhores passos a se tomar de acordo com a realidade que a gente tem aqui? Quais seriam os melhores tipos de armas para se defender? É bom ter grupo de sobreviventes ou não é? E para conseguir suprimentos, aqui é mais fácil ou é mais difícil que nos Estados Unidos, por exemplo? Nesse vídeo eu vou explicar tudo ponto a ponto. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre universos apocalípticos, mas no caso nos moldes de The Walking Dead, né? Como uma continuação para um vídeo recente que a gente fez sobre como seria um apocalipse no Brasil, e aqui nesse caso é como sobreviver em meio a esse surto zumbi. Pois é, antes de começar, quero recomendar demais que você se inscreva nesse canal, que a gente vai trazer muitas coisas sobre isso e além. E claro, quando a gente chegar na meta de 400 mil inscritos, vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead, não perde. E é o seguinte, né, seguindo a ideia de como seria um apocalipse zumbi no Brasil, seguindo aquele vídeo que muita gente gostou e quis mais, quis continuação, que a gente falou muito dos principais lugares que seriam afetados, como é que seria o impacto, mas também os lugares que poderiam demorar mais pra chegar e os mais seguros. Partindo disso, dá pra criar um guia de sobrevivência. Lembrando sempre que esse vídeo e as ideias dele são puramente destinadas à diversão de algo fictício, né? Mas vamos lá. Você mora no Brasil, começou um surto zumbi, a cidade começou a ficar uma loucura, principalmente as cidades grandes começaram a ficar uma loucura. Você que ainda não foi atingido, como se preparar? Vamos ao passo de número 1, que é a preparação antecipada. Sim, é esse aqui que é o menos provável que um brasileiro tenha feito. É mais provável lá nos Estados Unidos, né? Tô até usando uma imagem aqui de Tales of the Walking Dead, que é aquele spin-off de The Walking Dead, né? E tem outras das outras séries aí também que mostram esses americanos lá que sempre estão preparados pro mundo acabar, né? Estocam comida, tem uma base, fazem diversas coisas. A gente sabe que no Brasil praticamente ninguém tem isso. Até porque a gente tá falando de uma realidade, né? E possibilidades de catástrofes no Brasil, como tem lá nos Estados Unidos, alguns terremotos, furacões, outras coisas, são bem menores. Mas independente disso, todos que estiverem preparados antes de um apocalipse zumbi vão tomar vantagem. Por exemplo, com alimentos. Alimentos não perecíveis de cara, alimentos que geralmente vão em cesta básica, alimentos também de preferência, os que podem ter longa data de validade, os clássicos alimentos enlatados também, que a gente vê muito em The Walking Dead, em outras séries apocalípticas, tem muito mais opções e outras coisas desse sentido nos Estados Unidos, mas no Brasil também tem alguns, além, claro, de água e equipamentos de primeiro socorro, que não é só nos Estados Unidos que tem não, tá? Aqui na maioria das farmácias do Brasil você vai achar kits de primeiros socorros montados já, se você quiser comprar, ou você pode montar em si, né? Bandagens, álcool, outras coisas todas. Fora um outro ponto, as armas, ou melhor, aqui no Brasil a gente enquadraria mais como ferramentas. Tem uma coisa que representaria uma realidade bem mais difícil no Brasil e que é diferente bem lá da situação nos Estados Unidos, é a questão de acesso a armas, né? Por exemplo, armas de fogo, o brasileiro tem muito menos acesso, a não ser os do campo, né? Em cidades de interior e outras coisas tem bem mais, mas se comparado com os Estados Unidos, que a gente vê mais em filmes e séries, o Brasil, nesse caso de um apocalipse zumbi, tá lá embaixo nessa vantagem pra enfrentar zumbis e outras coisas. Já seria uma coisa pra você tirar da cabeça dos filmes e séries. No Brasil não seria daquele jeito, com aquela facilidade de você encontrar também. Aqui, em uma busca por suprimentos, seria muito, mas muito mais difícil você encontrar armas de fogo. Então a gente, em boa parte, teria que recorrer bem às armas corpo a corpo. Facas, facões, machados, outras coisas que a gente tem aqui. Obviamente também em cidades de interior e regiões do campo tem bem mais disso, o que reforça mais a ideia que eu trouxe no outro vídeo do apocalipse zumbi, que as regiões de campo e fazendas poderiam ter mais bases e outras coisas. No quesito de armas também estão bem mais fortes. Mas no geral a gente tá aqui no primeiro passo, né? Todas as pessoas que tiverem tudo isso antes de um apocalipse zumbi começar aqui, estaria bem à frente. E o ponto é, quem não estava preparado antes para isso, com esses suprimentos, tem que buscar tudo isso ou o máximo disso assim que o apocalipse começar. Apesar de que não é garantia de nada também, mas vamos seguir pro próximo. Passo número 2, formação de um grupo. Sim, números de pessoas têm vantagens em relação a zumbis, principalmente esses zumbis de The Walking Dead que são mais lentos e outras coisas, e também tem vantagens no quesito sobrevivência, crescer e outras coisas, apesar de ter risco. Aqui no Brasil poderia ter tantos riscos como lá nos Estados Unidos, em The Walking Dead que a gente vê nas séries e filmes. Eu falo pelas chances de ser traído, a gente tem a ausência de leis, então a moral começa a cair, a ética começa a cair também. Por isso a recomendação maior é ter pessoas da sua família, e como nem sempre vai ter essa oportunidade
oportunidade, buscar pessoas que você pelo menos conhecia antes do início do apocalipse. Evitar ao máximo pessoas completamente novas, a não ser que seja a única opção, e ser extremamente cauteloso. E essa questão de grupo é tão complicada que não é só isso, né? Não é só a questão da confiança, como também tem a questão de habilidades diversas. Em um grupo, principalmente para sobrevivência, ter pessoas com habilidades diversas, uma pessoa que cozinha bem, uma pessoa que luta bem, uma pessoa para te defender, uma pessoa centrada com ideias de liderança, tudo isso é muito bom. Você vai vendo por que é complicado. Além de filtrar quem confiar, tem que filtrar também as habilidades. Mas chegando nesse ponto, se conseguir encaixar isso corretamente, você vai ter uma vantagem muito grande, apesar de também não ser tão igual a séries como o próprio The Walking Dead, que você vai ter um grupo imbatível ali, até lá mesmo, né? O grupo vai caindo aos poucos. Você tem que ter alguns preparos mentais, que aí a gente vai tocar num outro passo mais pra frente da saúde mental. Vamos continuar. A partir da formação do grupo, a gente tem que seguir pro próximo. Passo 3, busca por abrigo. Que também a realidade aqui ia ser muito diferente disso aqui que você tá vendo, por exemplo, né? Que lá nos Estados Unidos existe, inclusive, na vida real. Isso aqui é um shelter, né? Um bunker, uma base subterrânea que existe em vários estados por lá, e outros países têm isso também, para situações pesadas. Também por eventos tropicais, furacões, desastres naturais, tem isso preparado. E aqui no Brasil, por graças a Deus não termos essas situações naturais tão intensas, a gente não tem esse preparo aí com bases, com bunkers e outras coisas. Precisaríamos de outras alternativas para encontrar abrigo. Então os pontos seria explorar diferentes opções, como as próprias casas com muros altos, com cercas, com telhados, portões fortes. Muitas casas típicas que a gente tem no Brasil poderiam ser fortes para isso, e eu vejo muita gente pensando no ponto de que os zumbis cercariam ali e a pessoa não ia ter como encontrar suprimentos depois. Por isso tem que ter uma rota de fuga. E assim, conhecendo o brasileiro, a gente sabe que em qualquer casa ele ia encontrar uma rota de fuga, ainda mais se a gente tá falando de um apocalipse estilo The Walking Dead, com zumbis que não são tão rápidos em nada. Existem diversas formas de você ter uma rota de fuga de um abrigo como esse, uma casa assim, elementos que fazem barulho, outras coisas sendo atirados para outros lados para afastar os zumbis, saindo, correndo, pular muros por outro lado da casa, evitar ao máximo chamar a atenção dos zumbis. Por isso as próprias casas comuns dos brasileiros seriam vantagem, mas aí tem outras coisas. Por exemplo, prédios grandes e fortificados, os próprios prédios residenciais, os maiores que a gente tem no Brasil, das cidades grandes, seriam grandes vantagens em diversos aspectos, porque alguns deles não tem só uma entrada, tem entradas diferentes, e a questão que a gente tá falando de zumbis de The Walking Dead, pra subir em prédios assim, seria muito mais complicado pra eles. Fora as zonas rurais, fazendas, chácaras, que sejam grandes ou pequenas, geralmente ficam em locais mais afastados dos grandes centros urbanos, e a possibilidade de chegar zumbis ali é menor, ou pelo menos vai demorar, o que acarreta tempo para construir bases, para construir abrigos, construir armadilhas e outras opções. E seguimos pro próximo ponto. Vamos lá. Passo número 4, estratégias de combate e de fuga. Sim, extremamente necessário com que todos que vão viver num apocalipse zumbi estejam preparados nesse sentido, seja com uma arte marcial para poder lutar contra zumbis, ou seja com um básico, um princípio de que um zumbi, na maioria esmagadora dos universos, é acertado na cabeça para poder matar. Esse deve ser o conhecimento. O princípio de que grandes acúmulos de zumbis, as hordas, devem ser evitados, não se deve aproximar numa situação dessa, deve-se fazer barulhos para afastar e dissipar esses zumbis. E claro, a consciência também de que por mais que no Brasil tenhamos mais armas brancas do que de fogo, elas podem ser uma vantagem pela questão sonora. Você mata zumbis de forma mais silenciosa e não atrai mais saber usar armas brancas. E a gente segue. Passo de número 5, a busca por recursos. Sim, meu querido. Mesmo que você no início esteve preparado, ou que você no início conseguiu, não estando preparado ainda, pegar muito suprimento na correria, em algum momento você ainda vai precisar ir atrás de mais recursos, porque é limitado. E o Brasil conta com grandes supermercados, grandes redes, grandes galpões com alimentos, fora as mercearias, né, os mercadinhos menores de interior, que também fortalecem muito interiores e zonas rurais, sempre vai ter um lugarzinho ali que fornece comida. Obviamente, no apocalipse zumbi, esses locais seriam saqueados de uma forma muito rápida, nenhum ia estar cheio como nessa foto, mas as possibilidades de você passar um por um e ir encontrando suprimentos são grandes. Mas claro que a grande vantagem é ter sua própria produção de alimentos e medicamentos, que não é algo simples de se fazer, é desenvolvimento de grupo, é base estabelecida, é ter uma base com céu aberto para a produção disso, topo de prédio funcionaria com esquemas de irrigação, mas claro que sempre fazendas, zonas rurais e outras que tem demais no Brasil estariam em vantagem nisso também com a presença de animais. Existem fazendas brasileiras que tem muitos animais sempre em reprodução. E o próximo ponto, vamos lá, comunicação e deslocamento. No Brasil, em deslocamento, a gente tem uma vantagem
vantagem forte que tem demais aqui, que são bicicletas. Bicicletas seria uma ótima vantagem para passar de um local para o outro sem chamar muito a atenção de outros sobreviventes, inimigos, ladrões em potencial e os próprios zumbis, apesar de você também ficar um pouco vulnerável. Para comunicação, uma coisa que não tem tanto no Brasil como nos Estados Unidos é rádio, colocar em frequências exatas para você falar, mesmo com a queda de todas as antenas e tudo mais, teriam grandes possibilidades, seria necessário para um grupo estar sempre se comunicando nas buscas por suprimentos e outras coisas, isso é real. Então quem puder estar preparado antes com isso, bom, quem não estiver deve encontrar. E seguimos com o próximo passo: fortificação e defesa. No caso na base, né? No caso no local onde a pessoa esteja pretendendo ficar, se abrigar. Isso aqui, ó, a gente vê que várias bases têm essas estacas de madeira posicionadas e outras coisas. Isso aqui é um exemplo de fortificação de bases que vence muito forte e traz segurança contra zumbis do Walking Dead. Os zumbis são lentos, não são tão fortes. Criação de armadilhas como essa, ou fundo falso em um chão, em áreas rurais, ou outros tipos de armadilhas, né, que se necessitariam ser apreendidas, ajudariam demais em manter a sua base, em ter mais chances de sobrevivência. E claro, não tem como eu não falar do próximo passo, que é a manutenção da saúde mental. Com tudo isso, com armas, com proteção, abrigo, com capacidade de procurar alimentos, suprimentos, plantações e outras coisas. Se você não tiver saúde mental, você sucumbe muito rápido por conta das perdas, por conta do apego. No apocalipse zumbi, a pessoa tem que estar preparada para perdas, tanto familiares quanto de amizades, amigos, infelizmente, né? É o que a gente vê em The Walking Dead e na realidade não seria muito diferente, inclusive poderia ser bem pior, tá? Para manter isso no apocalipse zumbi, na busca por suprimentos é necessário encontrar jogos, é necessário encontrar livros, se relacionar com outros sobreviventes também é algo que favorece demais nesse sentido da saúde mental, mas sempre tendo a limitação do apego. Claro também, religião, ou ser relacionado com algum psicólogo ou qualquer outro conhecimento poderia ajudar muito e diversos outros pontos. Sim, esse seria o básico inicial para que com certeza a pessoa tenha mais chances de sobreviver a um apocalipse zumbi estilo o de The Walking Dead, caso acontecesse no Brasil. Quer parte 2? Comenta aí embaixo, comentem sugestões do que eu poderia abordar também nesse vídeo. Mas sim, vou trazer muito mais. Não deixa de se inscrever no canal para você não perder nada. E claro, favorece aí com um like, vai ajudar muito mesmo na divulgação disso aqui. Não custa nada você descer e clicar. No mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!